Olá, tudo bem com você? É um grande prazer estarmos aqui de novo para mais um bate-papo. Setembro Amarelo. Estamos mais ou menos no meio, na metade do mês de setembro, que é conhecido também como Setembro Amarelo. Essas campanhas que ocorrem em diversas instituições, que a gente ouve bastante falar, né? Num tema muito importante. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Você está passando por uma situação difícil, uma situação complicada, ou você não está passando por esse tipo de situação referente ao Setembro Amarelo, mesmo não estando passando por isso, faço um convite para que você fique aqui conosco e assista o vídeo na íntegra na plataforma do YouTube, a gente transcorrer um pouquinho sobre o assunto que é muito importante e faz parte cada vez mais da nossa sociedade de hoje, né? Vamos lá então. Setembro Amarelo. Por que do Setembro Amarelo? Foi escolhido um mês de referência para dar-se, vamos dizer assim, um pouquinho mais de atenção sobre o assunto. A prevenção do suicídio e todas as questões que envolvem isso. É um assunto bastante sério. Eu gostaria de falar para você que está passando, primeiro para você que está passando por, por uma situação que tem a ver com isso. Aquela tristeza profunda, que não é de um dia ou dois, que é normal todos nós passarmos por períodos de baixa, vamos dizer assim, mas é algo recorrente, persistente, que vem agravando, ou estes ciclos de melancolia, de amargura, de angústia, de falta de perspectiva da vida, de um sentimento de desistência realmente da vida. Às vezes isso vem em ciclos que vão se tornando aos poucos cada vez mais frequentes e mais duradouros, né? Eu gostaria primeiramente de dizer para você que eu sei exatamente o que você está sentindo. Não especificamente o que você, enquanto indivíduo, está sentindo, mas eu já passei por isso. E já passei por essa situação de uma forma muito intensa, muito forte. Passei por diversos estágios com relação à depressão, a depressão profunda. Passei por diversos ciclos e vários níveis de profundidade. E não foi por pouco tempo. Então eu estou falando aqui para você de forma muito aberta e de coração muito aberto, botando toda a minha sensibilidade sobre esse assunto nas palavras. Falando diretamente para você que está passando por isso neste momento, ou passa de forma frequente, eu gostaria de dizer o seguinte: é como se a gente tivesse, vamos dizer assim, para pegar uma metáfora didática, como se a gente tivesse em um lago, um rio ou no mar, nos afogando. A gente nem sabe explicar direito às vezes o porquê. Geralmente a gente não sabe explicar o porquê. Mas a sensação também é assim. É como se a gente estivesse afogando, a água está, o corpo todo está imerso e a água está na boca, está no nariz e a gente fica engolindo a água e não sabe o que fazer e não tem nem vontade mais de fazer nada. Chega um momento que a gente não tem mais nem vontade de mexer os braços e as pernas para se manter com a cabeça fora d'água e respirar. Nada mais faz sentido, não é assim? E o cansaço é cada vez maior. Minha irmã, meu irmão,
Nesse momento, quando a gente está assim, a primeira coisa que a gente precisa é colocar na nossa cabeça e exercitar isso, e arregaçar as mangas e fazer um esforço para isso, é que a gente não está sozinho. E a gente precisa buscar algo ou alguém urgentemente. Existem diversas formas de lidar com essas situações. Tem as formas psicológicas, tem as doutrinas religiosas, existem métodos de cura com medicinas ancestrais. Existem muitas e muitas formas, mas naquele momento que a gente está se afogando, que a água toma conta da nossa cabeça e a gente não tem mais força, é um momento de emergência, um momento urgente. É necessário tomar uma atitude que ajude neste momento. Depois a gente vê a sequência para isso. A gente tem um número, por exemplo, que é o chamado de valorização da vida, que é o 188, número 188, o Centro de Valorização da Vida, onde você pode ligar a qualquer momento, ele tem atendimento 24 horas por dia e vai ter alguém preparado, lhe esperando do outro lado da linha para bater um papo com você. Isso vai resolver o seu problema? Não vai. Mas é a questão da emergência. Vai ter alguém do outro lado para bater um papo com você e aliviar aquela angústia daquele momento. E dali vai lhe dar alguns caminhos também para resolver essa situação no momento emergente, no agora, não semana que vem, não mês que vem, não lhe ensinar uma nova filosofia de vida, não, vai lhe dar um caminho para que você comece a caminhar ou, seguindo a metáfora, tire a cabeça para fora d'água e consiga se manter pelo menos respirando por um tempo. Minha irmã, meu irmão, a gente tem hoje uma ferramenta fantástica que é o telefone nas nossas mãos. E além deste número, tem, por exemplo, algo chamado psiquiatra online. O psiquiatra online é uma coisa muito simples, você acessa ali, pesquisa na ferramenta de pesquisa aí do seu telefone, no Google, psiquiatra online, e você já vai conseguir agendar uma consulta para amanhã. Se for agora, por exemplo, você fizer isso, amanhã de manhã já vai ter alguém para lhe atender. É muito rápido. Isso daí é uma consulta particular. Mas é um valor só que você vai, de repente, num momento de que não aguenta mais se debater para tentar respirar. No momento do afogamento drástico, você vai conseguir uma consulta com um profissional de forma urgente, que vai em alguns minutinhos de forma online, na hora marcada, bater um papo contigo e já te encaminhar para uma situação melhor. Já vai conseguir te avaliar online mesmo, de forma muito rápida, aquilo que é o melhor para você neste momento. Eu sei que a gente é muito relutante com as questões de medicamentos ou de alguns tipos de profissional, mas esse é o momento da emergência. É o momento da gente se permitir dar esse primeiro passo, fazer esse avanço. Essa questão da depressão, a chegada da tentativa de suicídio ou planejamento dela, engloba e envolve muitas coisas. Há diversas formas da gente tratar isso, da gente começar a se curar disso. Mas, no exemplo da metáfora do afogamento, por exemplo, a gente no mar ou no rio, tem algumas coisas que são para esse momento. Vamos dizer, aquela boia que te atiram, que é só para te conseguir te agarrar. Não vai resolver o teu problema. Tu está no meio do rio, no meio do oceano, não sabe para onde é que vai, tá perdido, tá sem forças, mas aquela boia tu consegue te agarrar, respirar, acalmar, recuperar um pouco das forças e depois ver o melhor caminho para você. Muitas vezes essas coisas acontecem por falta de algum tipo de enzima no nosso corpo, algo químico
E aí entra uma medicação que o profissional vai te dar. Não é para você passar o resto da vida tomando aquela medicação. É aquela situação de emergência que ela vai trabalhar quimicamente no teu corpo e vai começar a te dar alívio. Vai ser a boia para você se agarrar, para você se acalmar, conseguir respirar e aí pensar no melhor caminho a seguir, ou qual caminho você vai seguir, ou começar a refletir com mais clareza sobre as coisas. Quando a gente está num momento de tempestade muito séria, muito forte, a gente não fica pensando nas minúcias. Qual a melhor rua andar, qual a mais bonita, se o meu calçado está molhando ou não. Não, a gente só tem que se abrigar, se proteger e se fortalecer naquele momento. Esse primeiro passo que eu estou conversando com vocês é justamente para isso. Se tiver que ser uma medicação através de um profissional que te indique, comece por isso. Se tiver que ser um bate-papo através de um grupo de apoio, aquilo já vai te aliviar, comece por isso. Fale com a sua família. Explique para a sua família o que você está sentindo. Às vezes a gente dá alguns sinais, tenta dar alguns sinais, mas as pessoas não percebem. Ou o que é muito comum, a gente tenta disfarçar para não incomodar os outros, né? Para não sobrecarregar as pessoas. Mas aí a gente continua afundando, cansando e bebendo água. Depois deste primeiro momento, você vai começar a achar perspectivas em outros caminhos. E a caminhada prossegue. Não pode ser só tomar uma medicação por um período e deu, está resolvido. Não. Não pode ser só um bate-papo, um grupo de apoio e deu, resolvi meu problema. Não. Depois a gente vai seguir uma caminhada que vai nos estruturar por dentro, ao ponto de que essas crises ou esses ciclos, eles se tornem talvez cada vez mais espaçados, mais curtos, mais suaves, mais leves, suportáveis, que a gente vai aprendendo a lidar com eles e a gente vai ressignificando essas questões dentro da gente. Mas esse momento de emergência é muito importante. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Eu passei por isso. Eu sei que a gente se sente envergonhado. E muitas vezes a gente se sente culpado. A gente acha que sentir isso é como se fosse culpa nossa. Que a vida é tão dura para as outras pessoas. Tem pessoas que têm dificuldades muito maiores que nós e a gente fica pensando assim, nossa, eu fico me melindrando, eu fico sofrendo à toa. Não, não pense assim. Não é culpa sua. Isso não é uma escolha consciente. Isso acontece com a gente. É algo químico dentro do nosso corpo. É algo psicológico dentro da nossa mente. É algo espiritual que está à nossa volta. Tudo isso é uma soma. Só que no momento de emergência, a gente não vai escolher um caminho. Não, eu acho que o meu problema não é químico, então eu não vou atrás de um psiquiatra para ficar tomando remédio. Eu acho que o meu problema não é psicológico, porque eu trabalho bem com as minhas ideias, eu não estou maluco, eu não preciso de um psicólogo ou de um psicanalista para fazer terapia. Ou às vezes a gente pensa assim, não, meu problema não é espiritual. Eu não acredito em vida após a morte, em espíritos, em obsessores, em afastamento de Deus. Minha irmã, meu irmão, nesse momento de emergência, a gente não fica escolhendo os caminhos. A gente precisa da boia. A boia para a gente se agarrar, seja qual for. Cuidado com as boias que não nos ajudam a gente se agarrar e sobreviver. Elas ajudam a gente a afundar mais, que são a questão daqueles químicos descontrolados, que é o álcool, que são as drogas,
elas servem de fuga e às vezes nos causam alento, nos preenchem, nos causam sensações por alguns momentos. E aí depois a gente volta para esse quadro novamente. Isso não é boia, isso são âncoras que puxam a gente mais profundo. Não, a gente precisa daquela boia imediata para a gente se agarrar e depois devagarinho a gente vai estudando as possibilidades. Se para você neste momento faz mais sentido de repente você procurar talvez um grupo de ajuda num centro espírita, ir numa casa de umbanda, conversar ou tomar um passe com uma entidade, conversar com os médiuns, com uma entidade, né? Um dirigente, contar um pouco da sua situação que você está vivenciando e depois se sentir pertencente daquele grupo. Se você acha que isso vai lhe fazer bem nesse momento, faça isso. Vá no centro espírita, tome um passe, converse com o pessoal do atendimento fraterno, exponha a sua situação, vá no médico, procure saber se existe essa questão do problema químico no corpo. Ligue para grupos de auxílio, de atendimento, que vão bater papo com você numa boa e sem julgamentos. Procure um tipo de medicina ancestral que tocar o seu coração. Existem diversas possibilidades, mas esse momento que a gente passa de emergência, a principal e única atitude que a gente tem que fazer é assim, ó, sairmos de dentro de nós, dessa concha que a gente se coloca e comunicar isso para as pessoas. Precisamos comunicar para as pessoas de forma clara, sem medir as palavras, pensando que está fazendo um melindre. Não, abra o seu coração. Não tem problema a gente mostrar a dificuldade que a gente está passando. Isso não é sinal de fragilidade, você sabia disso? Isso é sinal de força. Isso é sinal de quem tem força para lutar. Fragilidade é esconder tudo dentro de si próprio até chegar ao ponto do insuportável. Abrirmos nossos corações e falarmos de forma sincera, nos expormos nesse sentido, é sinal de força, de que queremos viver, de que está difícil, está complicado, a gente não sabe para onde correr, mas a gente quer viver, a gente quer passar por isso. E toda tormenta, ela é passageira. Não há tempestade que dure a vida toda. Não há noite que não chegue a um certo ponto e o sol não comece a nascer de novo. Minha irmã, meu irmão, dê esse primeiro passo. Isso é muito importante. Para aqueles que não estão tão familiarizados, eu gostaria de dar um dado para vocês. O Setembro Amarelo, ele é só um convite para um reforço nessa reflexão e na nossa atenção sobre o assunto. A última pesquisa que eu acompanhei tem uma média de 40 suicídios, por volta de 40 suicídios por ano no nosso país, por dia no nosso país, desculpe. Todos os dias, uma média de 40 pessoas abrem mão da própria vida no nosso país. É um número muito alto, porque são pessoas das mais diversas classes sociais, das diversas etnias, das diversas orientações sexuais, das diversas crenças religiosas. Isso não é um problema de um indivíduo, de uma faixa etária, de um nível de conduta. Isso é uma situação grave que acontece no seio da nossa sociedade, no seio da nossa família. Para você que não está enfrentando esse tipo de situação consigo mesmo, nunca vivenciou algo parecido, é importante ouvir sobre o assunto, refletir e se informar sobre o que é isso, como essas coisas acontecem,
Como é duro para quem enfrenta uma depressão séria. Como isso é muito duro para a pessoa que está passando por isso. Não é algo que é bobagem ou que é coisa da cabeça da pessoa. Ou simplesmente resumir de que a pessoa precisa de Deus no coração. Ou porque a pessoa está passando por um quadro de obsessão espiritual só. Ou é só uma questão de ir num psiquiatra, tomar uma medicação e está tudo resolvido. Ou recomendar para a pessoa que ela precisa apenas de terapia, do psicanalista, do psicólogo. Às vezes precisa de mais no início, mais coisas. Às vezes durante também precisa de outras. A gente não sabe, cada ser humano é um universo independente. Mas tenha atenção, você que nunca sentiu esse tipo de coisa, você que nunca presenciou esse quadro próximo a você, a sua família, tenha atenção sobre esse assunto. Dedique-se alguns minutos para refletir e estudar um pouco sobre essa questão. Sabe por quê? Porque a gente nunca sabe o nosso dia de amanhã. Nem com nós mesmos, nem com nossos entes queridos. E por outro motivo também. Muitas vezes, esse assunto sendo novo para nós, quando a gente começa a se informar a respeito, a gente percebe que às vezes do nosso lado, ou bem próximo do nosso convívio, tem alguém pedindo socorro, porque está vivenciando isso e a gente não percebe os sinais. Converse sobre o tema, se informe sobre o tema. E não tente impor nada à pessoa que está vivenciando um quadro assim neste momento. Tente apenas dar amor, a mão e ficar à disposição para auxiliar. Se coloque à disposição. E, se possível, você tiver como indicar uma boia para essa pessoa se agarrar naquele momento, para depois, com o tempo, ela ir encontrando os seus caminhos e as suas ferramentas, atire a boia que você tiver à disposição. Auxilie a pessoa nesse primeiro momento. Muitas vezes, uma palavra nossa, uma frase, uma conversa com ouvidos de atenção, um ouvir ativo, uma recomendação de um profissional, a gente pode estar salvando uma vida. As pessoas que passam por isso não é por escolha própria. Não é por uma decisão delas que elas querem vivenciar essa angústia, essa tristeza, essa falta de ânimo, essa falta de força. Não é isso. Pelo contrário, elas estão sofrendo com isso. Depois de passada a tempestade, aí cada um segue o seu caminho, usa as ferramentas conforme lhe aprouver. E aí sim, lá na frente, já respirando normal, com os pés na terra firme, descansados, caminhando, trilhando, com uma série de ferramentas à disposição, aí sim pode ser uma escolha da pessoa voltar para esse quadro ou não. Certo? Gostaria só de deixar essa chamada de atenção para vocês, porque eu, há muitos anos atrás, eu também via essas datas como Novembro Azul, ou Setembro Amarelo, ou outras tantas datas comemorativas e datas de atenção como algo corriqueiro, não dava importância. Depois que eu vivenciei isso na carne, e quando eu comecei a interagir com outros grupos de pessoas e perceber e ver no dia a dia que isso realmente é sério, essas questões são sérias, são importantes e estão arraigadas na nossa sociedade, eu comecei a dar valor a essas datas. Não coloquei uma camiseta amarela porque eu não tenho nada, tentei achar uma peça de roupa amarela.
Mas o importante não é a cor. O importante é a nossa atenção para esses assuntos. Comenta conosco aí, por favor. Você está passando por uma situação assim? Você já passou? Quer dividir como é que foi? Nunca passou por isso? Conhece alguém que já passou? Tem alguma experiência para relatar para nós? Tem alguma dica? Deixa os comentários. De repente, quem está assistindo esse vídeo vai ir nos comentários embaixo para ver se encontra alguma luz, algum caminho. Você dividir as suas experiências é importante para os outros. Demonstra que eles não estão sozinhos, que nós não estamos sozinhos e que muitos vivenciaram, vivenciam e têm no seu dia a dia essas situações. Compartilhe esse vídeo. Esse bate-papo pode estar ajudando alguém, mesmo sem você saber quem é. Não esqueça, 188, Centro de Valorização da Vida, psiquiatra online, atendimento fraterno num centro espírita, que é um bate-papo só, você não precisa ficar assustado, apavorado. Atendimento fraterno em qualquer centro espírita é um bate-papo livre, sem julgamentos em particular, com alguém preparado, alguém instruído. Tem diversos dias. Um bate-papo com um dirigente de uma casa de umbanda, do candomblé, um amigo, um irmão, um vizinho que você é mais chegado. Não esqueça disso, minha irmã, meu irmão. Agarre-se numa boia agora. Depois a gente vê como é que a gente faz, tá? Fiquem com Deus. Se inscrevam no nosso canal do YouTube para não perder nenhum conteúdo. Fiquem com Deus. Muita paz, muito amor e muita luz na vida de todos nós. Até a próxima.